E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno de volta com o projeto do isopor, o nosso aquário autociclante, que a gente vai tentar colocar principalmente invertebrados, acho que com foco em neocaridina, né? Essa é a proposta. Nos vídeos anteriores a gente já colocou areia, a gente tinha colado isopor, o projetinho completo, quem não viu ainda volta aí na playlist, né? Tem bastante conteúdo legal. E a gente já está na fase em que a gente começou a colocar algumas plantinhas. Vocês podem ver, essa é a alface d'água e as lentilhas d'água, né? A alface é maiorzinha, a lentilha é menorzinha. A alface, eu já vou adiantar para vocês que não deu muito certo, ela é um pouquinho mais exigente. Talvez se eu botasse hoje desse certo, não sei. Mas a lentilha d'água menorzinha, realmente ela deu muito certo. Ela é muito mais resistente, muito mais forte. E de quebra ela também é alimento tanto para os neocaridinas quanto para as ampulárias. Ampulárias é o que a gente vai utilizar para dar o start, digamos, na produção de amônia e no consumo da biomassa vegetal. Tem aquelas plantinhas ali que já estão, mas a gente vai colocar mais. Porque como eu já tenho esse aquário que está cheio de planta de superfície, esse aquário médio que a gente tem na sala, por que não começar o nosso projeto autociclante já com uma densidade bastante interessante de plantas, né? Por que não fazê-lo? Então, imbuído dessa ideia, das melhores das intenções, foi que eu coloquei esse pouquinho de planta no nosso aquário autociclante. Olha um monte, nossa senhora! Cobriu o topo de uma vez só, além das três rotalas que já tem ali, e também da Liminófila sessiliflora à direita, lá do lado da pedra porosa, né? E é isso. Já para dar aquele start, aquele boom, né? De muita matéria, muita biomassa. Também já coloquei ampulariazinha ali para consumir um pouco dessas plantas, para liberar um pouco de amônia. E já para iniciar essa ciclagem, que um aquário autociclante é isso. Ele depende primordialmente das plantas para que ocorra o ciclo de nitrogênio, tanto pelo consumo que elas vão ter de toda a parte de amônia, nitrito e nitrato, quanto também da fixação de bactérias e tal. Não vai ter as mídias em si, mas tem areia, tem algum outro item ali de decoração ou utilitário, e tem a superfície das plantas. As bactérias também vão fixar ali, tudo que for sólido no aquário elas vão fixar. E aqui eu já estou dando uma olhadinha nos camarõezinhos que no futuro muito próximo vão para o aquário lá, o nosso autociclante. Aí estão as colisas. Eu também estou mostrando aí como, mesmo tirando tudo aquilo de planta, olha como não afetou praticamente nada. As lentilhas d'água, elas se multiplicam rápido demais, são um monstro. Quem não pretende ter uma planta de superfície que cubra tudo, não tenham essa, porque é muito rápido. Tenho então talvez a alface d'água que multiplica um pouco menos. Nesse aí o objetivo era isso mesmo, nesse aquário que nesse momento era de guppy, depois tá virando aos poucos aí de invertebrados também. Acho que vai acabar sendo só neocaridina, viu? Spoiler alert aqui pra vocês. E voltando ao autociclante, olha que bacana que ficou, bem semelhante ao que tá lá na sala, né? Ficou bacaninha, né? Plantas parece que estão bem. Ah, mas tem muito caramujo. O pessoal chama de praga, né? Não sei se é fisa, sei lá, tem muito caramujinho aí, indesejável, entre aspas. Então, nesse aí é desejável. Na realidade, acho que em todos os aquários aqui são desejáveis os caramujos, menos no que eu considero aí amazônico, dos discos ali, vai pro maiorzinho lá da sala. Os outros, todos eu quero que tenha esses caramujinhos, porque são aquários com menos estrutura e aí com menos recursos, e esses caramujinhos ajudam na limpeza, ajudam no equilíbrio biológico do aquário, ajudam até para eu saber se tem excesso de carga biológica ou não, se tem excesso de fosfato, de nitrato, de alga ou não, porque eu sei que quando tem excesso eles acabam multiplicando mais, quando não está em excesso eles multiplicam menos, ficam sob controle. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei umas 3 vezes já esses caramujinhos que consideram praga, né, no aquário quarentena, e eles não vingam lá. Por que não vingam lá? Porque lá nunca tem excesso de nada. Porque lá só tem, na realidade, 2 platis que eu botei só para comer, para evitar que multipliquem larvas de mosquito, né? Então, por isso que eu
peguei com tudo, as plantinhas de topo, eu sei que tava cheio de caramujinho lá e eu não me importei. E eles já estão se espalhando por tudo aí, junto da ampulariazinha. Essas bolinhas são mídias, né? São tipo Ciporax, digamos assim. Ciporax é a marca, né? Mas enfim, é vidro sinterizado, né? O pessoal chama de cerâmica aí, mídia biológica. Coloquei uma ou outra ali só pra... Tava sobrando aqui, sendo sincero e direto, tava sobrando aqui. Não cabia mais lugar nenhum, tá tudo certo nos outros aquários. Vou colocar aqui essa mídia Ciporax aqui que sobrou. Já uma areazinha melhor para colonização de bactéria. E ó, para quem perguntou se vaza aquário de isopor depois de um tempo, ele vaza embaixo, pessoal. Por isso que eu botei, ó, uma madeira para deixar bem reto ali, depois 2 camadas de isopor. Ó, a madeira que já tava, ele vazou. Botei essa outra madeira para deixar retinho, ele ainda vazou. Aí depois eu botei mais 2 placas de isopor embaixo. Aí ele parou de vazar, não tá vazando absolutamente nada. Então a ideia é deixar bem grossa a camada de isopor embaixo. Eu diria aí, deve ter uns 8 para 10 centímetros no total ali, tá bem alto. Então vão testando, começa aí com uma placa de 3 centímetros, outra placa de 3 e vão tentando. Mas dá para fazer sem vazar, não vazou nunca mais depois que eu fiz isso. E liguei a pedra porosa. É um aquário para ser de baixa demanda, mas não é zero demanda, né, pessoal? Eu tenho esperança que no futuro não precise nem da pedra porosa, mas hoje, de vez em quando, eu ligo ela. No mínimo, uma vez por semana, o dia inteiro. E agora que eu vou viajar daqui uns dias, eu vou deixar ligado direto também. Porque eu noto que, às vezes, fica com pouco oxigênio e os bichinhos buscam oxigênio lá no topo. As plantas talvez não estejam ainda gerando tanto oxigênio assim, ainda talvez não haja um equilíbrio. Então, nós vamos ter, inclusive, uma luminariazinha de baixo custo aí, viu? Para os próximos vídeos aí, mas muito baixo custo, consumindo 4 watts de potência, realmente bem levezinho. Mas por esse vídeo, já chega. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, hein? Continuamos. Até mais.